A forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todos os dias e dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje. Turma, essa frase eu retirei desse livro, A Psicologia Financeira, best-seller, escrita por Morgan Housel, um americano investidor. Esse livro best-seller é fácil de encontrar, você pode encontrar em qualquer site desses aí da internet. E ele é importante, além de tudo, pelos aspectos nele escrito, né, vários insights de investidores que ganharam muita grana e também de investidores que perderam tudo. Mas ele será a base do nosso módulo de psicologia financeira. Então, quem tiver o interesse até de se aprofundar, tem várias histórias aqui emocionantes. Uma delas, eu tenho certeza que vai te dar aquele insight necessário para tu, às vezes, destravar alguma mentalidade errada que tu possa ter, algum exemplo negativo ou até positivo mesmo para tu seguir. Legal? Ele conta aqui logo no começo, pessoal, dois grandes exemplos, né? O do Ronald Reagan, um americano, que ele era faxineiro, né? Um cara também frentista e que veio a falecer em 2014. Mas ninguém esperava que um cara naquela faixa etária dele ali, né, de classe média, um pouco mais baixa, assim, morando numa casa mais simples. Pois bem, quando o cara faleceu, foram ver, ele deixou um testamento de mais de 8 milhões de dólares. Mas aí você me pergunta, como é que o cara consegue trabalhar a vida inteira em um emprego que normalmente paga muito pouco e conseguir no final dela juntar uma fortuna dessa? Pois é, sabe qual era a estratégia dele? Era o DCA, o Dollar Cost Averaging, ou simplesmente custo médio de dólar. Sabe como é que ele fazia? Era a coisa mais simples do mundo, mas o que diferenciava ele era a disciplina. Todo mês, Ronald, quando recebia seu salário, ele investia nas chamadas Blue Chips, que são as empresas mais poderosas, mais ricas, que têm os melhores balanços dentro da Bolsa Americana, né, dentro do Dow Jones. E ele seguiu fazendo isso durante anos. E, não teve dúvida, no final dela, ele tinha deixado aquela fortuna de 8 milhões e eu cheguei a notar aqui um dado extremamente especial. Aí você pensa assim, nossa, mas os Estados Unidos, né, deve ter muita gente, e tem mesmo realmente gente com muita grana. Mas veja só, em 2014 morreram 2.813.503 americanos, mas menos de 4 mil tinham uma fortuna maior ou igual a 8 milhões de dólares. Então, com uma simples estratégia de apostando em boas empresas que nunca deram prejuízo no longo prazo, o Ronald provou que é uma estratégia extremamente vencedora. Pena que morreu e não gastou essa grana, né? Deixou tudo para a família, né? A família que adorou. Mas ele também, logo depois, ele faz um paralelo com o Richard Fusconi, veja só, que teve uma vida totalmente diferente do Ronald, né? O Ronald era faxineiro, não foi para a universidade, e o Richard não, o Richard foi para Harvard, era um cara entre os top ali do mercado financeiro, morava em uma mansão gigante lá em Los Angeles, carrão, pô, todo mundo acreditava que aquele cara estava surfando em onda de dinheiro, mas morreu também em 2014, poucos dias depois do Ronald, e quando abriu o testamento dele, estava tudo negativo, sem liquidez alguma, tomado por grandes dívidas e, no final da vida, deixou um patrimônio negativo para a família. Bem, isso é apenas um paralelo, é apenas uns exemplos que nós vemos aqui nesse livro e que vale muito a pena, pessoal, porque cá entre nós, quando a gente observa uma posição vencedora e a outra perdedora, nós temos que aprender com as duas, não é isso? Então, aqui ficam esses dois exemplos e na próxima aula nós vamos ver outros aspectos psicológicos que vai fazer você se tornar um investidor de sucesso ou, pois é melhor sair antes de começar. Legal?
Fico por aqui. Aperta logo uma setinha aí. Vamos pro próximo vídeo. Valeu!